Glória a Deus. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. A palavra de Deus diz assim, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o 7. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, e se não se arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de meu Deus. Amém. Mais uma vez esse último versículo, todos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de meu Deus. Amém. Ao receber a notícia que o pastor Omar Ortega não estaria conosco, eu fui buscar a Deus para que o Senhor me desse uma palavra para essa noite. E, coração aberto, examinando as Escrituras, eu tinha confiança no Senhor nosso Deus, através do seu Espírito, de trazer uma palavra para a igreja que fosse uma palavra de confirmação, uma palavra que fosse de alegria, uma palavra que fosse de renovação com base daquilo que nós estamos vivendo. Mas o Senhor me trouxe a essa palavra e eu relutei, eu fui ler os meus esboços antigos, eu falando com o Espírito de Deus, e essa aqui, Jesus, ó, isso aqui é gostoso para ceia, isso aqui é uma bênção para ceia. E o Senhor me trouxe de volta a essa passagem, eu insisti com o Senhor mais uma vez, mas então o Senhor começou a descortinar algumas coisas para o nosso coração, e eu desejo nesses breves minutos levar todos os nossos corações nesse caminho pelo qual o Espírito de Deus já me levou nessa manhã e no começo da tarde, em nome de Jesus. Amém? A igreja de Éfeso, irmãos, ela é importante dentro do contexto bíblico, primeiro porque tem até um livro escrito, uma carta escrita destinada a ela, que é a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso. A Éfeso foi construída perto do mar, era uma cidade perto do mar, cercada por montanhas, veja só você. Uma cidade perto do mar, cercada por montanhas, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. E a cidade de Éfeso era conhecida pelo grande templo de Diana. Era uma cidade repleta de misturas, de misticismo, mas também uma cidade com muito poder. O procônsul de Roma, daquela região, daquelas províncias ali, da Macedônia, no tempo ali que ainda não era Turquia, ele era muito importante. Todo mundo vinha naquela região para ali oferecer, tirar o chapéu, né, para o procônsul e oferecer algum favor ou pedir algum favor para ele, porque era um lugar de peregrinação de muita gente importante. E lá a cidade era intitulada como Plínio, a luz da Ásia. Uma cidade que tinha tudo de moderno na região ali da Ásia Meridional, tudo aquilo que era importante, tudo aquilo que tinha destaque. Em Éfeso se sabia, em Éfeso se conhecia. E o Senhor ali plantou uma igreja, uma bonita igreja. A igreja de Éfeso, o contexto dela é muito importante dentro dos dias da igreja primitiva. Ela contribuiu com muito do trabalho dos apóstolos, dos obreiros do Senhor naquele tempo. E o tempo da sua peregrinação aqui na terra, durante essa carta, que João começa a escrever, João também passou muito tempo em Éfeso, inclusive depois da sua libertação da
da ilha de Patmos, que teve um édito de um dos Césares e liberaram João para voltar para sua casa, ele voltou para Éfeso. E lá em Éfeso ele escreve o Evangelho de João, a primeira, a segunda e a terceira epístola de João. Tem muita gente que acha que Apocalipse é o último livro a ser escrito da Bíblia. Não é. Ele é o último livro da Bíblia, mas João escreveu o seu evangelho depois que escreveu o Apocalipse. Interessante, né? É por isso que João, por exemplo, começa o livro, o seu evangelho, muito diferente dos outros. Os outros começam com genealogia, mas João já tinha visto Jesus assentado no seu alto sublime trono na glória. Então ele começa a falar assim, olha, antes de ter qualquer coisa, ele era o Verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus, porque ele já havia visto, e Jesus já havia falado para ele, que ele era o Alfa e o Ômega. É muito bonito pensar nesse contexto, porque a carta é escrita ao anjo da igreja que estava em Éfeso, ao pastor daquela igreja. Mas a carta é destinada ao pastor, mas a mensagem não é para o pastor, é para a igreja. E a primeira coisa que Jesus começa a dizer naquela carta, a carta não é de João, a carta é de Jesus. Deus começa a lembrar aquela igreja que ele tem as 7 estrelas nas suas mãos. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja do Senhor Jesus Cristo, reunida aqui nessa região. Os seus pastores, creia nisso, não são controlados pelos seus apetites pessoais. Jesus disse que os pastores, os anjos da igreja, as 7 estrelas que estavam na sua mão, estavam no controle dele. Se você não crê nisso por achar que você vai colocar o seu pastor numa posição muito exaltada, creia nisso de maneira contrária, pensando que ele está numa posição muito limitada. O único limite da vida do seu pastor é a mão de Jesus. Se ele sair de lá, ele cai. Se ele sair de lá, ele não tem espaço. Se ele sair de lá, ele não tem vida. Jesus começa dizendo à igreja de Éfeso, uma das 7, que os 7 pastores da igreja, e lembre-se aqui que o número 7 não se trata de simplesmente de um algarismo, o número 7. O número 7 dentro do hebraísmo, do judaísmo, significa o número da completude. Todos eles estavam nas mãos de Jesus. Os 7 de todas as igrejas, das igrejas que foram aprovadas e das igrejas que foram desaprovadas. Ele disse que os 7 pastores estavam na sua mão. Essa é uma mão de proteção, glória a Deus. Mas essa também é uma mão de guia. Essa também é uma mão de advertência. Essa também é uma mão de cuidado. Essa é uma mão também de incentivo. Mas ainda, eles estão na mão do Senhor Jesus Cristo. Outra identificação que o Senhor Jesus Cristo dá à igreja de Éfeso é que ele anda pelo meio dos 7 castiçais. E os 7 castiçais, cada um deles representa uma das 7 igrejas. E mais uma vez vem a conotação igreja do Senhor Jesus Cristo reunida aqui. O Senhor Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Jesus não está para o inerte as coisas que acontecem no meio do seu povo. Ele está andando no meio da sua igreja. Isso indica movimento. Isso indica atenção ao que se passa. Isso indica atividade no reino espiritual. O Senhor Jesus Cristo está andando no meio da igreja. Ele começa identificando a si mesmo como aquele que tem o controle da liderança, mas que também está a par de tudo o que acontece no meio dos membros. Ele tem o controle daquilo que acontece da igreja, mas ele não se atém a cada um de cuidado de cada um dos membros do corpo de Cristo, representado em cada uma das cidades. Isso é maravilhoso. Jesus está conosco, está cuidando de nós. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Depois de ele dizer isso, ele começa a demonstrar o conhecimento a respeito do trabalho da igreja. Jesus sabia o que a igreja estava fazendo. Jesus sabe o que nós estamos fazendo enquanto igreja.
Lembra que ele anda no meio dos 7 castiçais? E ele começa a lembrar Éfeso que ele conhece as obras. Ele conhece as tuas obras. E as obras aqui falam das atividades da igreja. Jesus conhece a nossa agenda, sabia? Sabia que ele conhece a nossa agenda desde quando a gente levanta até a gente... Ele sabe o que a gente está fazendo. Certa vez um pastor falou assim, sobre aquela passagem: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As pessoas falam: graças a Deus a companhia de Jesus está com a gente, né? Vamos voltar uns versículos para trás? Ele começa dizendo assim no versículo 17: todo poder o Pai me deu nos céus e na terra. Portanto, olha, o Senhor me deu todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Então, por causa disso, então, portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O eis que estou convosco é para ver se você está cumprindo com a ordem que ele falou. O eis que estou convosco é maravilhoso para a nossa vida espiritual e para a nossa comunhão pessoal com Jesus. Mas o eis que estou convosco é: eu estou de olho nas tuas atividades. Eu estou acompanhando o teu trabalho. Lembra o que Jesus falou a respeito do centurião? Eu acho isso maravilhoso. Quando ele fala assim: olha, se eu mandar uma palavra, já resolveu, porque eu tenho homens ao meu comando, e eu mando uma palavra e as coisas acontecem. Ele falou assim: meu Deus do céu. Esse homem entendeu tudo. Olha, seja feito conforme a tua palavra. Porque ele fala assim: eu tenho homens a minhas ordens, e digo a esse vai, e ele vai. E digo a esse faz, e ele faz. Aí no final do capítulo 28 de Mateus, que Jesus fala: todo o poder o Pai me deu, toda a autoridade o Pai me deu no céu e na terra. O que ele está comparando? Lembra do centurião? Que diz que tinha homens debaixo da sua autoridade? Jesus está falando assim: toda a autoridade que existe no universo foi dada para mim. Se o centurião tinha autoridade e mandava as pessoas fazerem as coisas, imagine eu. Lembra que o centurião falou assim: digo a esse faz e ele faz? Jesus começa dizendo: ide, fazei. Digo ao meu soldado vai e ele vai, digo a esse faz e ele faz. Jesus começa falando: ide, fazei. Ele dá ordem para o servo e dá ordem para o soldado. Ide, fazer. Porque ele acompanha as obras da igreja. E não só as obras da igreja, mas também o trabalho. Parece que é a mesma coisa, né? Mas o trabalho aqui no original não é simplesmente trabalho como uma função, porque isso também as obras contribuem. Ele está falando de trabalho de carga, sofrimento. Ele sabe o que custa para você chegar no sábado aqui para vir para esse culto. Ele sabe do trabalho que isso aqui dá. Ele sabe, Jesus sabe. Jesus não está aquém da sua dificuldade para fazer o que você faz. Jesus não está achando que é qualquer coisa, não. Você dispensar dos afazeres da sua vida, né? Se bem que eu não acredito que tenha fazer maior do que esse, mas você está entendendo o que eu estou falando? Você tem conta para pagar, você tem carro para pagar, você tem filho para educar, você tem aquelas coisas que você decidiu comprar e agora você tem que pagar elas porque você comprou, tem os seus cartões de crédito para pôr em dia, tem aquelas etapas da sua vida que você deseja alcançar e você tirar um tempo para você dar trabalho. E fora isso, o trabalho, por exemplo, que trabalho que dá, por exemplo, criar filho. Quantas vezes os filhos fazem coisas que nós não queremos que eles fizessem? O trabalho do sofrimento, o trabalho da carga, ou aquelas atividades que nos custam fazer. Todo o trabalho que você pega para fazer, você gosta? Por favor, você é um santo, então. Tem trabalho que você pega porque você é obrigado. Tem trabalho que você é arrastado para fazer. Jesus está dizendo que ele conhece as atividades e conhece cada uma das cargas que elas trazem. Eu conheço o teu trabalho. Eu conheço que tem dia que você não quer levantar da sua cama. Eu conheço. Eu conheço e reconheço que tem dia que você não quer fazer absolutamente nada. Se trata das dores, das surras que você sofre para que as atividades sejam cumpridas. Mas ele também conhece a tua paciência, a sua perseverança, a sua firmeza. Já falei algumas vezes para os irmãos aqui
que o perseverante e o teimoso é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. O que divide ele é o resultado. Porque quando o resultado vem, rapaz, você perseverou, né? Uau! Enquanto o resultado não vem, rapaz, cabeça dura, fica insistindo com a mesma coisa, né? Enquanto o resultado não aparece, todo perseverante é um teimoso. Mas Jesus está dizendo aqui que ele reconhece a nossa paciência no sentido de perseverança. E sabe por que ele chama de paciência? Porque ele nos chamou da nossa teimosia. Sabe por que ele chamou de paciência? Porque nesse perseverante aqui, o resultado ainda não veio. Ele reconhece quando a gente fica tentando, sem ver o resultado, mas continua batendo na porta do céu: Senhor, meu filho, Senhor, minha filha, Senhor, meu casamento, Senhor, meu documento, Senhor, o trabalho da igreja, Senhor, aquele povo, Senhor, Pai, aquele projeto, Senhor, aquela obra, Senhor, abre a porta. Enquanto a porta não se abre, perseverante na paciência. Batendo na porta, procurando, pedindo, suplicando para que Deus faça alguma coisa, para que Deus mova o céu ou mova a terra. E ele também já percebeu que você não pode mais sofrer os maus. Já percebeu que tantas vezes já está sem paciência de ficar carregando. Isso aqui, sofrimento, é carregar daqueles que não querem saber de Deus. Como eu já encontrei gente cansada. Pastor, eu estou cansado, pastor, de ficar insistindo com o fulano de tal para ele andar direito. Pastor, eu estou cansado de ficar falando com aquele cara, ele não quer nada com Deus. Pastor, eu estou cansado de ficar pregando para o meu filho e para a minha filha. Parece que ele não entende. Pastor, eu já não aguento mais esse casamento nessa condição que a gente está, sem poder ir avante. Eu já estou cansado, não consegue mais sofrer os maus. Isso pesa no coração, carrega a gente. E Jesus vê. Jesus está vendo. Ele está percebendo. Ele inclusive vê que a gente pôs à prova aqueles que chegaram no nosso meio dizendo os enviados de Deus, apóstolos, mas que na verdade não eram. Queriam alimentar a própria alma no nosso meio. Queriam se alimentar da lã do rebanho do povo de Deus. Quantos já passaram aqui nessa região assim? Essa é uma reunião da Santa Ceia do Ministério do Belém. Nós sabemos o que já aconteceu na nossa região nos últimos 20 anos. Quantos já passaram por aqui de olho na lã das ovelhas? E Jesus está dizendo que ele viu que a igreja pôs à prova estes homens. E descobriu que eles eram mentirosos. Esses homens que foram postos à prova pela igreja, foi descoberto que eles eram mentirosos. Por gente, não acho que eu estou falando de ninguém. Eu estou falando aqui que Jesus vê a igreja colocando aqueles que se dizem enviados de Deus e não são. Porque vários passam nos lugares se dizendo enviados de Deus e não são. E a igreja sabe. Porque a igreja tem o Espírito de Deus. Parece que essa igreja está recebendo louvor e parece que tudo está indo bem. Eles estão com tudo aquilo, sabe, on check. A coisa está acontecendo e Jesus está vendo o trabalho, a correria e a vontade deles de vencer. E aí ele sintetiza a observação. Olha, sofrestes e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome. Olha o que Jesus reconhecendo. Vocês não trabalharam para fazer o nome de vocês grande, vocês trabalharam pelo meu nome. Jesus está dizendo isso à igreja. Eu estou vendo vocês tendo paciência, perseverando e trabalhando pelo meu nome. Pelo nome de Jesus. Ninguém está atrás do seu, não, e querendo fazer o seu crescer, o seu nome crescer, a sua... Não, estamos trabalhando pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Que bênção. E não te cansaste. Aqui quer dizer que você não deixou de fazer isso. Isso não ficou enfadonho para você. Você não deixou de ir atrás do nome de Deus e fazer um nome de Deus grande. Tenho, porém, contra ti. Aquele que observa, não observa só para nos aplaudir. Oh, aleluia.
Aquele que nos observa, não nos observa simplesmente para nos incentivar a continuar fazendo o que estamos fazendo. Ele também nos observa para nos corrigir para a glória do seu próprio nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho, porém, contra ti que deixaste. E aqui deixar, a palavra no original é a mesma palavra que se usa para abandonar, afastar ou até mesmo repudiar. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essa hora eu, sinceramente, embarguei um pouquinho a voz, sentado na sala, e comecei a pensar nessa observação do Senhor Jesus Cristo. Alguém que observa a sua noiva deixando o primeiro amor. E aí eu fui ler algumas referências e alguns comentaristas, porque eu simplesmente não queria me deixar levar por aquilo que estava vindo ao meu coração, e eu fui ver se algum comentarista entendia, e o primeiro comentarista que eu abri no comentário que estava, levou a gente para Jeremias capítulo 2, versículo 1 ao 3, abra sua Bíblia por gentileza. Quando a expressão primeiro amor está escrito ali, ele fala, isso aqui é uma referência de Jeremias capítulo 2, versículo 1 ao 3. Ele diz assim a palavra de Deus, a minha Bíblia e a sua também. E veio a minha palavra de Deus dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus depositórios. Quando andavas após mim no deserto, numa terra que não semeava, então Israel era santidade para o Senhor, e eram as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Jeremias está lembrando a Israel que Deus lembra do tempo de Israel com ele, no namoro, na alegria dos primeiros dias de um bem feito casamento, onde o foco não são as atividades do dia, é a pessoa durante as atividades do dia. Veja que o Senhor não está dizendo que aquilo que Éfeso está fazendo está errado. O problema não é a atividade de Éfeso. O problema não é o trabalho de Éfeso. O problema é a companhia com quem Éfeso está fazendo as coisas. O Senhor me fez pensar numa mesa de café da manhã que as famílias têm durante toda a vida. E como essa mesa de café da manhã, conforme o tempo passa, ela muda. Porque quando as coisas estão bem, não, vamos esperar o esposo para tomar café, vamos esperar a esposa para tomar café. Mas depois, o café está lá do mesmo jeito, só que a esposa já não está mais com o esposo. O esposo já não está mais com a esposa. Os filhos já não estão mais reunidos. A atividade continua acontecendo, mas a comunhão, que era o foco da atividade, já parou de acontecer há muito tempo. As coisas estão ainda sendo cumpridas da maneira que elas precisam ser cumpridas na cartilha que foi dada. Mas o entusiasmo para quem você está fazendo aquilo, ó, já faz muito tempo que parou. O Senhor trouxe ao meu coração que o nosso problema está muito aquém do que cumprir as nossas atividades ministeriais, religiosas, na igreja. Não, a gente faz isso muito bem. A gente faz isso muito bem. O foco está justamente no nosso coração devotado a isso. Enquanto eu pensava nessas coisas, a gente recebeu uma foto no nosso grupo dessa mesa posta. Me desculpe, minha irmã, eu preciso de tomar como exemplo. Mas eu percebo com que carinho os irmãos que fazem essa mesa tomam para fazer essa mesa. Essa mesa podia estar preparada de qualquer forma, todo mês ela se prepara.
Mas a gente percebe que algumas pessoas, eu dou glória a Deus por isso que eu posso conviver com elas, tomam entusiasmo no arranjo, para trazer o arranjo para glorificar o nome de Deus. Não o arranjo da mesa, da reunião, mas é a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo através de um ato. É para quem é, não por que é. A igreja de Éfeso tinha tudo para ir bem. Tinha todas as suas etapas cumpridas, da maneira como precisava cumprir. Mas quando Deus olhava para o coração de Éfeso, ele já não se via mais lá. Quando ele ia colocar o termômetro do porquê essa pessoa está vindo para o culto nessa noite, ele via qualquer outra coisa. Um encontro social, é o lugar onde eu me sinto alguém, porque lá eu tenho um cargo, é o lugar onde eu tenho algum objetivo para fazer, porque tem que levar minhas filhas lá para cumprir o cartão da religião. Mas ele não traz um coração devotado ao Senhor para adorar o nome de Jesus. Ele não se entrega na presença de Deus. Senhor, renova a minha vida, troca o meu coração. Senhor, eu estou aqui para te adorar mais uma vez. Ele não traz a sua consciência individual para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo de maneira coletiva. Ele se esquece pelo propósito pelo qual ele às vezes atravessa milhas e milhas de distância. E aí Jesus se lembra deles, falando aos fariseus: esses homens me louvam com os lábios, mas o seu coração está tão longe de mim. Eles falam o que eles devem falar, mas o coração está longe. E sabe de uma coisa, meu irmão? Se você pensa que isso é difícil de chegar nesse estado, é a coisa mais fácil que pode acontecer com qualquer um de nós. A coisa mais fácil que pode acontecer com qualquer um de nós, em absoluto, é quando nós trocamos os atos e colocamos ele mais importante do que as pessoas. E nesse sentido, absoluto aqui, a pessoa do Senhor Jesus Cristo no culto. Às vezes a gente fica até, Senhor, como é que a gente vai fazer hoje o número? Senhor, como é que a gente vai fazer hoje? O irmão vai faltar, o irmão não vai vir, ou então nós vamos ter aquele problema na congregação, aquela situação durante o culto e tal, e a gente esquece que o culto não é para o número de pessoas que vêm se encontrar na casa de Deus, é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Já fez culto sozinho em casa e falou em língua estranha e sentiu a presença de Deus? O culto é para Deus. O culto é para o Senhor Jesus Cristo. Já fez um culto no seu carro? Lá na Flórida a gente não tem monte. O nosso monte é a 95. Quantas vezes Deus tomou a nossa vida dentro de um carro, que a gente ficou com medo de bater o carro porque a lágrima não permitia mais que a gente enxergasse a estrada na nossa frente. Não é a respeito das atividades, é a respeito do Senhor nosso Deus. E o convite de Jesus começa: lembra. Lembra? Você lembra? Você lembra quando o coração queimava ao mencionar o nome de Jesus? Você lembra quando tudo tinha sabor de céu para você? Você lembra quando a alegria de estar no Senhor era a sua força para enfrentar qualquer desafio? Lembra? Se ela ainda é, glória a Deus. Você lembra? Você lembra daquele tempo que hoje você chama o tempo que você era imaturo? Você lembra daquela época que as coisas de Deus eram uma paixão para você? E agora você fala assim: não, eu não vou cair mais na ladainha de pastor nenhum. Não, eu não vou mais me desgastar por isso aqui, não. Já fiz muito no passado. Não. Não é assim, não. Agora eu já sou maduro, eu já entendi como é que anda aí. Lembra? Lembra quando a sua motivação era ver o nome de Jesus glorificado? Lembra? Lembra que quando te dava alegria e suspiro, saber que você ia participar de um culto de adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo, e aquilo lhe trazia alegria, independente do dia que era da semana? Lembra? O convite do Senhor Jesus Cristo a essa igreja de Éfeso é: lembra de onde
caístes. Começa a fazer a memória aí quando é que as coisas começaram a mudar. Foi a decepção com alguém? Foi. Foi aquele sonho que não se cumpriu? Foi aquele projeto que falhou? Foi aquele tropeço de alguém que você amava muito? Quantas vezes eu já ouvi testemunho? Olha, irmão, aquela pessoa para mim era o baluarte da fé, sabe? Uma influência muito grande para mim. Depois que aquele irmão, ele fez aquilo que fez, ele caiu daquela maneira, olha, eu nunca mais consegui servir a Deus da mesma forma. Quantas vezes eu já ouvi isso? Você já ouviu isso? Lembra de onde caístes. E o próximo convite de Jesus é: arrependa-te. Hoje é um dia de arrependimento. Se eu pudesse parafrasear, e me desculpe ser tão romantista nesse aspecto, mas foi a expressão que o Senhor Jesus colocou no meu coração. É como se ele estivesse perguntando para Éfeso: oi, você não me ama mais? O que virou o nosso casamento? O que virou o nosso relacionamento? Você não me ama mais? Por que você vem aqui? Você não tem mais aquele sentimento por mim que você tinha no passado? Você não traz mais seu coração com você? Você traz sua oferta, você traz o seu corpo, você traz o hino decorado, as leituras bíblicas que você conhece todas. E o seu coração? Você trouxe seu coração aqui? Você trouxe a sua alma para se derramar aqui? Você veio aqui ter um momento de intimidade comigo, na mesa santa? Esse é o momento mais íntimo da igreja com o Espírito de Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Você trouxe o seu coração para participar dele. Arrepende-te. Para com isso. Pratica as primeiras obras. Quais eram as primeiras obras? Quando eu ouvia alguma coisa desse tipo, eu dava glória a Deus, eu falava que eu amava Jesus. Quando eu ouvia falar assim, Jesus, meu coração se enchia de alegria. Eu começava a chorar. Quando eu ouvia, pratica as primeiras obras. Como é que você se apresentava? O que você falava para Jesus que movia o seu coração para o colocar no lugar certo? Como é que era nos primeiros dias, quando você se doava sem querer saber se alguém estava vendo ou não? Sem querer saber se você ia tomar uma pancada na cabeça por estar fazendo aquilo que Jesus tinha pedido? Como é que era? Pratica as primeiras obras. Volta a ser aquela pessoa apaixonada por Jesus, além das coisas que Jesus faz. Independente do que ele faz, independente se ele está fazendo, se entrega para Jesus de novo, para a glória do nome de Jesus. A próxima parte é muito pesada. Eu fiquei com muito medo quando eu ouvi isso. Porque ele falou assim, olha, arrepende-te, pratica as primeiras obras. E ele fala assim, quando não? Se você não fizer, se você não se arrepender e começar a voltar nesse caminho de frieza que você está andando, se você não voltar atrás, eu vou tirar o seu lugar e o teu castiçal, se você não se arrepender. Você está entendendo o que Jesus está falando aqui? Se você não guardar a comunhão, você não é mais igreja. Se você não guardar o seu coração conectado com dele, o casamento acabou. O casamento que nós temos com o Senhor Jesus Cristo não é um papel passado, é um pacto de sangue. Se você não cumpre mais, trazendo o seu coração ao pacto que ele pagou com sangue, você não tem participação nele. Olha a ameaça que a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, está fazendo para Éfeso. Ei, não adianta continuar cumprindo a risca o tempo da religião, não é isso que te chama a igreja. O que te chama a igreja é minha comunhão com você.
É o meu falar no seu coração e as suas palavras tocando o meu. É nós sentando na mesa juntos e compartilhando, seja pão de queijo, seja caviar, seja o que for, ou mesmo a mesa sem nada. O que vale a pena é nós dois sentados na mesa. Quando você está apaixonado, meu amigo, quando você está amando, não interessa se é pão francês ou se é o restaurante mais chique de Los Angeles. O que importa é quem está do outro lado da mesa. O que Jesus chama a atenção para as pessoas, ei, chega de achar que aquilo que você faz é algum pagamento para mim, eu quero você. E se eu não tenho você, adivinha, é porque você já não tem mais a mim. Quando não, eu vou tirar o lugar do teu castiçal. Quando não, a sua parte. E aqui não é para pessoa específica, é para a igreja de Éfeso. O seu lugar não está mais lá. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, é tempo de quebrantamento na presença do Senhor Jesus Cristo. É hora de renovo espiritual da alma, do coração. É hora de rasgar o coração e falar assim, Jesus, eu estou aqui de novo para renovar a minha fé, como no primeiro dia que eu te aceitei. Eu estou aqui de novo para recomeçar, para voltar às primeiras obras, para ser novamente um crente avivado para a glória do teu nome. As obras dos nicolaítas eram obras de moralidade sexual, moral e ética. E Jesus falou assim, eu também odeio as obras dele. Ei, o nosso problema não é de gosto, a gente não tem uma incompatibilidade de gênios. Jesus e você não tem incompatibilidade de gênios. As coisas que Jesus ama, você também aprendeu a amar. Está tudo certo. Aquilo que Jesus gosta, você também gosta hoje. O problema está sendo que essa comunhão entre você e ele está sendo afastada. Essa comunhão entre vocês dois precisa novamente se conectar. Porque ele termina dizendo esse texto, e eu quero terminar também dizendo aqui, e fazer um convite para você nessa noite, logo depois. Quem tem ouvidos, ouça. Isso não é para coisa de gente que está moco espiritualmente, coisa de gente que está abrindo os ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é tempo de você achar que essas coisas não são para você. E eu vou dizer de coração, talvez não seja. Agora, lembra a advertência lá em Hebreus? Se hoje forem repreendidos pelo Senhor, não faça como os vossos pais fizeram em Meribá e perderam de entrar no descanso do Senhor. Se hoje ouvires a voz de Deus e é tempo de voltar e de restaurar a vida diante do Senhor, faça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao que vencer. E quem é que vence? Quem continua amando, mesmo depois de tudo que passou. Tem casamentos, irmãos, que conforme o ano passa, só vai ficando melhor. Os nossos, em nome de Jesus, amém? Tem casamento que o tempo passa, só vai ficando melhor. Você vai descobrindo da pessoa e o seu coração vai ficando cada vez mais íntimo dela. Mas tem relacionamento que começa a virar decepção. E as pessoas estão casadas por causa dos filhos, casadas por causa da palavra da família. Não, porque se eu separar agora, minha mãe vai falar assim, não te avisei? Também tem gente que fala isso. Se eu separar agora, minha mãe vai falar assim, tá vendo? Eu te avisei. Mas o chamamento de Jesus é o seguinte, não é aqueles que vão viver de fachada, não. É ao que vencer. Ao que conseguir conectar aquilo que acontece na vida junto com o coração. Aquele que conseguir juntar os gostos junto com a comunhão. Não adianta gostar só da mesma coisa, vocês precisam de ser um só. Precisa de ser um só para viver. Sabe o que vai acontecer com isso? Jesus vai vir diante dele e vai dar para ele comer a árvore da vida. Vamos fazer uma conexão com isso aqui? A igreja
A representação da igreja é uma mulher. E a representação do Senhor Jesus Cristo como noivo dela é um homem. Você lembra no Éden que a mulher veio e entregou do fruto do conhecimento do bem e do mal para o homem e os dois caíram? O que Jesus está dizendo assim, ó, se você comigo nós vencermos, ao que vencer, eu não vou dar um fruto da queda, eu vou dar o fruto da vitória. Eu vou dar o fruto da árvore da vida. Você vai viver para sempre com ele. Se você vencer, o seu futuro é o céu. Se você guardar a tua comunhão, a sua vitória é certa em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque essa árvore que está, da árvore da vida, sabe onde ela está? No meio do paraíso de Deus. Nós vamos morar no céu com Jesus. Mas nós precisamos guardar o nosso coração no primeiro amor, em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Nosso culto já passou do horário que eu queria terminar a mensagem. Mas glória a Deus por isso. Eu acho que é tempo da gente começar a parar de olhar menos para o relógio e mais para Jesus. O Senhor falou com você hoje. Eu sei que o Senhor falou com você. Ele falou comigo. Eu fui chacoalhado por Deus por essa palavra hoje. Eu já fiquei me pensando quantas vezes eu cheguei na igreja e quantas vezes já se passaram e teve dias que eu nunca senti nem de perto aquilo que eu sentia naqueles dias tão simples. Mas eu dou graças a Deus pela oportunidade que o Senhor me dá de abrir meu coração e todas as vezes que eu estou me sentindo longe, eu correr de novo para dizer, Senhor, eu estou aqui, não por causa do que o Senhor me deu, mas por causa de quem o Senhor é para mim. Não por causa do que o Senhor fez, mas por causa de quem o Senhor é para mim. Eu vim aqui porque eu vim adorar o teu santo, bendito e excelso nome. Se você quer renovar sua comunhão com Deus hoje, a mesa está posta. O Senhor Jesus Cristo veio hoje para falar conosco como quem vem para resolver o relacionamento. Para dar um abraço em você, para te pegar para sua mão e falar assim, eu te amo ainda, você me ama. O problema não é a sua fidelidade, é o que eu disse que você tinha que cumprir. O problema é nós dois. Como é que fica nós dois? As coisas vão continuar acontecendo como se acontece de maneira mecânica. O negócio é nós dois. Como é que anda nós dois? Eu também, meu irmão, te amo. Se o Senhor Jesus Cristo falou com você hoje, você quer renovar e quer voltar ao primeiro amor, seja sincero com Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Hoje é noite de renovação, hoje é noite de restauração. Hoje é noite de se entregar de novo na presença de Deus, de fazer um pacto novo com o Senhor. Jesus sabe que você está cansado das coisas que você faz. Ele sabe. Já te viu cansado, já te viu correndo atrás, cansando, ofegante. Ele já te viu. Agora ele quer restaurar. Você vai chegar cansado. Mas Jesus vai te renovar. Você vai machucar, mas Jesus vai colocar o bálsamo no seu coração. Não estou dizendo para você que não vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas você vai ter a companhia de Jesus. Isso vai fazer toda a diferença. Tá tudo certo, você não está fazendo nada de errado. Eu vou repetir. Você não está fazendo nada de errado. Mas Jesus quer ficar mais próximo de você em nome de Jesus. Eu quero fazer essa oração por você. Dá meu coração igual ao teu. Um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre.
coração igual ao teu. Pastores, por gentileza, nós vamos sobre esses irmãos. Vamos orar por eles em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nós estamos aqui, Senhor. Jesus, eu te amo, Jesus. O Senhor é tudo para nós, ó Senhor. O salmista disse, Pai, nós confiamos nele, Senhor. Nós não temos outro bem além de ti, Senhor. Nós te amamos, ó Senhor, Pai, de todo o nosso coração. Nós te abraçamos hoje, Senhor, nessa noite, Pai. E nós, ó Senhor, Pai, não simplesmente fazemos as pazes porque não estamos em guerra, Senhor. Mas nós lembramos hoje, Senhor, as palavras de amor que nos fizeram chegar até aqui. Nós fazemos memória das palavras de amor hoje, Senhor, dos sentimentos de amor representados nessa mesa, Senhor, Pai, mas sentidos no nosso coração e na nossa alma. A nossa alma hoje, Senhor, Pai, se transborda de amor pelo Senhor. Se transborda, Senhor, de alegria, Pai, por poder participar e estar contigo. O Senhor é o melhor da nossa reunião, Jesus. O Senhor é o melhor, Pai, da nossa unidade, Senhor. O Senhor é o melhor do nosso tempo, Senhor. O Senhor é o melhor, Senhor, Pai, das nossas vidas. O Senhor é o melhor, Pai, da nossa reunião. O Senhor é o melhor, Senhor, Pai, do nosso ministério para o Senhor mesmo. O Senhor é o nosso melhor, Senhor, Pai, em tudo, Senhor. O Senhor é o amado da nossa alma, Senhor, Pai. E nessa noite nós te agradecemos, ó Pai, pela profunda, Senhor, íntima e eterna relação contigo, Senhor. Recebe o nosso coração e a nossa vida, Pai, como uma oferta no teu altar. Não as coisas que nós fazemos, ó Senhor. Não a nossa performance, ó Pai, mas a nossa própria vida, em nome de Jesus, ó Pai. Marca o dia de hoje na agenda do céu, Senhor. E faz-nos prosperar, Pai, como o dia da nossa restauração em Ti. E nós para sempre Te daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto